Oi, galera! Primeira temporada do Capítulo Extra no ar. Hoje a gente tá com a atriz e dramaturga Fernanda Cunha e a gente vai conversar um pouquinho sobre Atávico. Ela também é escritora, uma mulher super potente e interessante. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, foi uma honra esse convite, é uma honra conversar com você. Obrigada. Você que é assim como eu, vidrada em trabalho, e estamos construindo este projeto, este capítulo do Capítulo Extra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria começar, e aí eu vou tentar focar na obra, porque é o mote desse encontro. Mas é muito difícil para mim, confesso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os processos que te levaram ao Atávico. Como que você chegou nele? E não no produto final, mas o que te levou, quais foram as reflexões que te levaram a pensar em construir ele? Certo. Atávico surgiu da elaboração do luto do meu avô. Meu avô faleceu há 8 anos e eu fui criada na casa do meu avô e da minha avó. Nasci, cresci, me formei nessa casa. E aí, quando o meu avô ele se ausentou, a presença dele se fez ainda mais sentida, assim, porque a gente se deu conta de todos os lugares que ele ocupava sem, sem a gente perceber no dia a dia. Então, quando a gente ia tomar café da manhã, o lugar dele ficava na mesa. Quando a gente, depois do almoço, cada um ia se deitar, a rede dele marcava a ausência dele. Então, essa falta muito sentida foi criando corpo no dia a dia. E essa presença pela falta, né, fez com que houvesse a necessidade de transformar aquilo em alguma coisa para além de saudade. Porque se esse homem que foi tão importante para mim e que constituiu quem eu sou, eh, faz essa falta tão grande na minha vida, as outras pessoas que virão depois da ausência dele precisarão saber de quem ele foi. E aí começaram os primeiros poemas, que foram sobre o avô, Uhum. e aí, depois parecia, que esse corpo literário precisava de mais membros. E aí foram surgindo outros personagens, que o pai, a mãe, a avó, que para além de serem as pessoas da minha família, são esse imaginário do que é um pai, do que é uma mãe, do que é uma avó e um avô na constituição de um sujeito. Então, apesar de muito autobiográfico, o livro ele passa também por uma invenção do que são essas pessoas na constituição de um sujeito. Entendi. E eles constroem uma espécie de teia. Sim, A relação entre eles constrói uma espécie de teia que ao final, como você mesmo disse, também é autobiográfico, que ao final revela bastante coisa. sim, dá para você construir o Frankenstein de quem é essa pessoa que escreve, no caso eu, pelas relações que se estabelecem com cada uma das figuras, né. Eh, e dá também para construir as próprias teias, eu espero que o leitor consiga, porque também diz de um lugar de relação que é, para além da minha relação pessoal, a relação com a constituição dessa figura numa família. A figura do pai, por exemplo, que é, no livro e na minha vida, uma figura muito de muita força, no sentido de eu me espelho muito no meu pai, porque eu discordo muito dele. Então, eu acho que algumas outras pessoas podem também estabelecer essa relação e se sentirem parte ou opostas a isso. E aí você vai construindo a sua relação com os seus pais, a partir desse contato. Obrigada, eu confesso que o capítulo que me chamou mais atenção, e aí Freud explica, foi o da mãe. Tem coisas aqui na página 63, uma das minhas marcações,
Toda mãe é eterna, a minha viverá mesmo depois que eu morrer. As gerações futuras saberão dela mais do que de mim. Eu achei isso de uma sensibilidade. Porque por mais que a relação ela tenha seus conflitos, é isso. Eu considero que é isso. E tem outra marcação aqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar. Aqui, 69. Com você eu sou eu, bicho, humano, fera, besta, louca. Com você eu sou só eu, quase nada e tudo. Você coloca sua mão sobre minha cabeça e eu estremeço. Você mexe minhas placas tectônicas. Quando você me toca, eu me parto com a Pangeia e nasço de novo sob suas mãos. Fernanda, isso aqui é tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. E assim, eu já escolhi, eu nem continuei a entrevista, né? Eu já fui porque eu queria. Eu queria, e aí antes de prosseguir com o papo mesmo, você consegue, e aí é muita... Qual é a palavra que eu vou utilizar aqui? Não deveria fazer isso com a autora, mas eu vou fazer. Faça, você pode. Você consegue identificar pra gente não um preferido, mas um que tenha lhe tocado, um momento específico que falou, não, nesse momento específico esse processo me levou a escrever isso, e isso me toca bastante ainda hoje. Existe alguma... Ou é o livro como um todo? Eu acho que tem partes... Ai, é difícil, né? Eu acho que, no geral, a questão do pai me mexe muito, porque tem um poema que eu não vou lembrar exatamente tal qual ele é, mas que diz que meu pai me ensinou a medida das coisas. E tudo é muito aqui. Aprendi a medida das coisas com meu pai, que sempre foi um homem de excessos. Tudo que eu precisei, meu pai me deu em dobro. Ele sempre foi mais e fez mais do que precisava e podia. E aprendi que isso era o mínimo, que dar-se 100% era o mínimo. Meu pai me fez hiperbólica. Eu sou sua imagem e semelhança. Ele me criou para ser sempre maior e melhor que eu mesma. Eu acho que essa relação de me pôr acima do que eu posso ser é uma coisa que me persegue em terapia. E é uma coisa que veio do meu pai, assim, porque, de fato, meu pai, quando eu precisava de uma caneta, ele me trazia uma caixa, porque ele achava que aquilo era o mínimo, ele achava que tudo que ele pudesse dar era o mínimo pra gente. Então, hoje, quando eu exijo o mínimo das relações ou das pessoas, é sempre muito. Sim. Porque o meu mínimo foi sempre demasiado. Uhum. E aí, isso é uma questão que a gente precisa ter cuidado, porque Sim. não se pode exigir tanto do mundo e nem de si mesmo, mas é uma relação que me bota num nível de aceitação e exigência de eu não aceitar mediocridade, nem no meu trabalho, nem nas minhas relações. Então, é um lugar que é conflituoso, porque diz de um lugar que é bom em um lado, mas, por outro, me causa muito sofrimento. Sim. E aí isso vem dessa relação paterna, que é uma relação também conflituosa, porque a gente se parece. E aí, à medida que eu me pareço com meu pai, eu quero me afastar dele, porque eu quero ser eu e não ele. Uhum. E aí tem essas relações. Eu compreendo mais do que eu gostaria. Terapia! Sebastião, pelo amor de Deus, Sebastião. Eu não tô marcando tempo, não. Alguém tá? Não, pode só. E aí, o que eu queria... Perguntei do processo, pedi para você identificar algo que... E eu acho que eu já tinha visto uma referência dessa nos seus stories, de que essa era uma das suas preferidas. Sim. O projeto, ele não se pretende, de forma alguma, ser didático, mas ele se pretende... não é estritamente didático, mas ele se pretende ser uma forma de incentivar quem está assistindo, a audiência, a ler, e ler, sobretudo, mulheres. Uhum. É isso, essa primeira temporada é isso. E aí eu queria que você conversasse um pouquinho a respeito, no sentido, fizesse uma fala no sentido de incentivar quem está nos assistindo a ler e ler mais mulheres.
Eu acho que a gente vem de sobretudo a nossa geração, que essa geração mais nova, ela não tem tanto o hábito da leitura estimulado pela escola, no sentido de que a gente teve muitos paradidáticos obrigatórios. Sim, sim. E esses paradidáticos eram Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. Então a gente veio de uma herança que dizia que os homens escrevem e que os homens podem escrever. E a gente não tinha muitos livros, nem que falavam sobre mulheres, porque os protagonistas eram homens, e nem escritos por mulheres. E aí, isso acompanha a gente com um peso atávico, que é essa herança carregada sem a gente perceber, de que as histórias não são feitas para as mulheres. E quando são feitas para mulheres, são num lugar menor. E eu acho que a gente tem que mudar isso, porque Ou temos num lugar dissimulado, ou desculpa. não pode. Eu tô pensando na Capitu. Na Capitu ou num lugar de que as mulheres estão para a obra para criar um conflito da qual elas não são protagonistas. E aí a gente tem uma nova geração, que na verdade já vem de muito tempo, de mulheres que escrevem, mas sobretudo atualmente temos uma geração de mulheres muito forte na escrita. Aqui em Natal, a gente tem Regina Azevedo com a poesia, que Regina é uma autora incrível, jovem, mas que já conseguiu alcançar lugares fantásticos. A gente tem Mata Doce, a gente tem Sangue de Cabra, a gente tem Flor de Gume, que são livros escritos por mulheres alcançando prêmios, alcançando lugares de privilégio, e que a gente insiste em ignorar, porque parece que o lugar da literatura foi feito e estagnado há 50, 20 anos atrás, onde a gente tinha, de fato, grandes nomes, e nomes que eu aprecio muitíssimo, como José Saramago, como Gabriel Garcia Marques. Mas cadê as outras possibilidades de escrita, como Pilar Quintana, que escreve A Cachorra, que é um livro brutal de uma selvageria humana, assim. A gente precisa falar desses conflitos humanos que são selvagens em outro lugar, que não da força física, mas de uma força visceral. E eu acho que as mulheres estão escrevendo num lugar muito visceral, porque elas estão escrevendo num lugar de que precisamos abrir caminhos aos dentes. E aí eu acho que a oportunidade de dar-se ouvidos e olhos para essa literatura feminina é um lugar de dar olhos e ouvidos para uma literatura que vai arrancar a gente pelos dentes, pelas garras, pelas vísceras. Perfeito. Mas é exatamente isso. E aí você citou a Flor de Gume, o Sangue de Cabra, que são autoras que vão estar com a gente nessa primeira temporada. A gente vai conversar com a Socorro Racioli ainda, e a Socorro Racioli com Cabeça de Santo, lá de 2014. Maravilhosa! A Juliane Aparecida, a Luciane Aparecida, desculpa, que é a autora do Mata Doce, é uma autora soteropolitana lá da Bahia, e que assim foi assim avassalador. A leitura de Mata Doce para mim esse ano foi uma leitura avassaladora, catártica. Ela constrói são três personagens femininas, e cada uma com sua força, e nessa teia, nesse emaranhado de relações muito íntimas e muito... Tem muito conflito, mas sobretudo tem muito amor, muita entrega, muito acolhimento. E ela ainda coloca uma cachorra no meio disso tudo, que eu tenho brincado muito. Eu comentei com você que Chula, para mim, Chula é a baleia da literatura brasileira no século XXI. É encantador o trabalho dela. E em outro lugar, assim, só falando, porque eu venho do teatro, eu acho que o teatro contemporâneo está sendo feito por mulheres. A gente tem a Grace Passou, Silvia Gomes, Johnny Carlos, que são nomes que, na minha visão, a Janaína Leite, que estão revolucionando o teatro, a forma de fazer dramaturgia, a forma de propor teatro. Então, sabe, é na literatura, é no teatro, no cinema, no roteiro. Essas mulheres estão criando uma nova forma de fazer, que a gente precisa estar atento a isso. Porque é muito bom o que está sendo feito. E na produção e na direção também, o quanto é importante ter mulheres encabeçando direção de projetos. Sim, porque
diz de um direcionamento, de fato, de todas as áreas, né? Um direcionamento artístico, estético, político, de como é feito. E eu acho que ter mulheres escrevendo, dirigindo, produzindo, diz de um lugar político a ser ocupado, porque diz de uma nova forma de fazer o mundo. Sim. E eu acho que essa nova forma de fazer o mundo é urgente. Quer dizer que só as mulheres podem escrever? Não. Mas quer dizer que agora é urgente que elas escrevam. E é urgente que elas produzam. Assim. E que sejam lidas. E que sejam lidas. Comercializadas. Isso. E aí a gente entra naquele velho tema das rodas de debate que tem em todos os festivais a mesa das mulheres, porque elas não estão ocupando outras mesas, sabe? É importante que tenha a mesa da literatura feminina. Mas é nichado. Porque você vê, Socorro Racioli, ela tá fazendo realismo mágico. Para além de uma escrita feita por uma mulher, ela está fazendo realismo mágico de pau a pau ali com Garcia Marques. Sim, sim. Então é preciso que ela esteja na mesa falando do que ela está fazendo. Sim, entendo. Sabe? Entendo. Porque se nichar, a gente vai sempre falar de como é difícil uma mulher escrever. E é difícil, porque o mundo tá contra. Porque você tem 1000 outras demandas, e eu não tô falando só de demandas de relacionamento, que dizem, né, muito de filhos. Não, eu tô falando de demandas que põem em mulheres, que é de uma expectativa de escrita do que se pode escrever. Uhum. Como se só pudesse escrever enemies to lovers, o que é também fantástico, mas não é só isso que a gente quer escrever. A gente quer escrever, para além de romances no sentido romântico, a gente quer escrever coisas que façam uma cisão no mundo e que sejam profundamente modificadoras, como é A Cabeça do Santo, como é Janaína Leite fazendo Stabat Mater, botando a mãe no palco, sabe? Isso modifica o mundo, assim. É uma coisa antes e depois daquilo. Sim. Então é preciso que a gente fale desse antes e depois. Entendo. Obrigada, Fernanda. Eu queria tanto esse encontro, você não tem noção. Eu quero que você se despeça agora. Tá. Eu queria primeiro agradecer. Acho que é muito importante que tenham podcasts, que tenham espaços de fala sobre livros, sobre literatura, porque isso é um lugar de invenção do mundo. Eu acho que a literatura, ela existe porque a vida é pouca, a vida não basta. E descobrir que a vida não basta e que a gente pode muito mais através dos livros é uma virada de chave que, se todo mundo soubesse, ninguém ia largar um livro, a gente ia carregar livro como se carrega roupa, para não ficar nu. Então, na esperança de que a gente não fique nu, eu espero que este podcast vá muito mais longe e que a gente descubra nossos livros que tapem nossas vergonhas. Que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu não sei me despedir, Walter. Sabe sim, né? Até o próximo programa. Tá. Até nosso próximo encontro, gente, aqui no Capítulo Extra.